Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, Deus nos criou. Nós não somos obras do acaso, nós não estamos aqui por acidente, não, nada disso. As mesmas mãos que criaram as estrelas, que criaram os Alpes suíços, as cataratas do Iguaçu, entre tantas outras maravilhas, são as mesmas mãos que nos formaram no ventre materno. E se Deus nos criou, como nós sabemos que é a verdade, Deus jamais nos criaria à toa, do tipo, eu estou aqui sem fazer nada no céu, vou criar o José, vou criar a Maria, só por diversão. Você imagina Deus falando isso? É claro que não. Deus não faz nada por acaso. Vou te dar um exemplo. Evangelho de João, capítulo 4. Jesus está juntamente com os seus discípulos caminhando e eis que Cristo decide parar na beira de um poço. O poço de Jacó. E ali naquele poço, ao meio-dia, estava uma mulher samaritana que foi ali, como ela já tinha esse costume, para tirar água do poço. Moral da história: Jesus inicia uma conversa com aquela mulher que simplesmente muda a vida dela para sempre. Jesus sabe tudo a respeito daquela mulher samaritana. E ela sai dali já sendo uma missionária, que a Bíblia diz que ela vai e conta para todo mundo o que tinha acabado de acontecer. Que ela havia conhecido o Messias. E você acha que foi por acaso que Jesus passou por aquele caminho? Que Jesus parou na beira daquele poço? Você acha que aquele encontro foi acidental? É claro que não. Então Deus não faz nada sem motivo, sem propósito. É por isso que o mesmo Deus que nos criou também nos deu
um propósito, também nos deu um chamado. E essa palavra chamado é muito forte. Quando Deus teve o seu encontro com Moisés, ou o contrário, né? Quando Moisés teve o seu encontro com Deus, Deus não apenas revelou para Moisés a sua verdadeira identidade, porque quando nós conhecemos ao Senhor, a nossa verdadeira identidade é revelada, assim como quando o apóstolo Pedro falou para Jesus que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus respondeu a Pedro, revelando a ele a sua identidade: tu és Pedro. Além de descobrir a sua real identidade, Moisés também descobriu o seu chamado. Moisés descobriu da parte de Deus que ele havia sido chamado para ser o líder do seu povo. Liderar os hebreus rumo à libertação do Egito. Meu irmão, minha irmã, Deus tem um chamado para cada um de nós. Antigamente eu me perguntava, poxa, mas se Deus é bom, por que ele já não leva a gente desse mundo para um lugar melhor de uma vez? Assim como ele arrebatou Elias, Enoque, por que Deus nos permite ficar aqui, neste mundo que, como diz a Bíblia, jaz no maligno, onde há sofrimento, onde há dor? E eu tive uma resposta. Eu tive uma resposta de que Deus nos mantém aqui, Deus não nos arrebata de uma vez, porque nós temos uma missão a ser cumprida. Nós temos um chamado para viver. E depois que nós vivermos o nosso chamado, cumprirmos o nosso propósito, aí Deus nos recolhe. É como quando uma pessoa falece e alguém fala, essa pessoa cumpriu a sua missão. E é isso mesmo. Deus nos leva quando já terminamos a nossa missão aqui nessa terra. Mas Ele nos permite ficar enquanto ainda temos algo a fazer. Mas a questão, meu irmão, minha irmã, é que nem sempre nós queremos viver o nosso chamado, não é mesmo? Nem sempre nós nos colocamos na brecha, conforme o jargão evangélico, para viver esse chamado que Deus tem para nós. Muitas vezes, nós sabemos para o que Deus nos chamou e fugimos. E enterramos o nosso talento. E deixamos para depois. Talvez você que está me ouvindo agora já viveu o seu chamado, mas passou alguma decepção na igreja e saiu da igreja ou saiu da presença de Deus e parou de viver o seu chamado. Talvez você está na igreja, está na presença de Deus, sabe o seu chamado, mas por algum motivo você deixa este chamado adormecido. A Bíblia afirma, meu irmão, minha irmã, que Deus revelou ao profeta Jonas o seu chamado, que era pregar em Nínive. O que Jonas fez?
meteu o pé, foi embora. Subiu num barco e foi na direção contrária a Nínive. Sabe o que aconteceu, conforme está relatado no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 17? Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Moral da história: Jonas sabia o seu chamado, Jonas fugiu do chamado, mas Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas. Fez com que Jonas ficasse 3 dias e 3 noites naquele peixe, na barriga daquele peixe. E depois o peixe foi lá e cuspiu Jonas, onde ele deveria estar, no centro do propósito de Deus para a sua vida. Onde eu quero chegar? Quando nós fugimos do nosso chamado, Deus prepara alguma situação, alguma circunstância para nos fazer voltar ao centro do seu propósito, para nos fazer cumprir, viver esse chamado. Talvez esta mensagem de hoje do Café com Fé seja o seu grande peixe. Ou seja, assim como o grande peixe foi a circunstância que chamou a atenção de Jonas para que ele pudesse viver o seu chamado, talvez Deus está usando essa mensagem de hoje do Café com Fé para incomodar o seu coração e te chamar: ei, viva o seu chamado, viva aquilo que Deus estabeleceu para você desde a eternidade. Talvez neste exato momento, enquanto eu estou falando, o seu coração está começando a ficar aquecido. Talvez você está aí inquieto, inquieta, pensando: é verdade, eu sei que eu tenho um chamado, mas eu não estou vivendo ele. E aí você está se sentindo incomodado agora. Ei, é Deus te chamando. É Deus te incomodando. É Deus te falando: viva o chamado que eu tenho para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, se Deus não se importasse com você, Ele não estaria falando com você agora, neste exato momento, te convidando, te convocando a viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, não perca mais tempo. Viva o seu chamado. Amém? Se você foi abençoado, abençoada, edificado, edificada com esta mensagem de hoje, não esquece, deixe o seu like, deixe a sua curtida, porque isso ajuda a fazer com que essa mensagem chegue até mais pessoas. E mande essa mensagem para alguém na sua lista de contatos, porque da mesma forma que você foi abençoado, você também pode ser usado por Deus para abençoar uma vida. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.